Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Tudo. Eu sou a Ana Gabriela. Eu sou Arthur Gomes. Eu sou Denis Alves. E hoje a gente vai falar sobre a América, seus contrastes, sua cultura, tradições e costumes. Peguem suas canecas de café e chá e venham para mais um episódio do Pode Tudo. Chama a vinheta! Vamos começar falando sobre os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, tanto politicamente como financeiramente, né? Os Estados Unidos, hoje em dia, se mantém forte desde os anos 90. É uma potência extremamente forte politicamente, socialmente e se mantém no topo até hoje. Sempre manteve uma estabilidade muito grande, né? Tanto nas guerras, mesmo não tendo nenhuma guerra direta, não sendo uma guerra principal com eles sempre se enfiaram dentro da guerra, ganharam e tiveram sempre porque os Estados Unidos é um país que sempre investiu nos militares, nas forças armadas, nas armas em si, sim. Porque é um país patriota, né? Você vê que, tipo, nas casas dos Estados Unidos, capitalista. Nas casas dos Estados Unidos, você chega lá e sempre vai ter bandeiras dessa pátria deles, coisa que representa. Né? Em qualquer lojinha, tipo Walmart, vocês já viram? Que é aquela lojinha não, o maior supermercado dos Estados Unidos, que vende muito essas bandeiras e os americanos gostam de ter em casa. Aprofundando sobre mais a economia e a história deles, eu acho muito impressionante como os Estados Unidos é um dos poucos países que conseguem se manter em alto nível há tanto tempo. Porque, por exemplo... eles usam uma estratégia política muito forte, né? Muito forte e muito democrática também. É um país justo, assim, em grande escala, né? Em maior parte, onde consegue-se ter um padrão de vida bom. Muito bom, inclusive. Um poder de compra alto, muito maior que os outros países. O poder de compra é muito alto, né? É diferente. Um país que poderia se igualar a ele é tipo o Canadá, né? O Canadá é o segundo maior da América Latina. em questão de superpotência. E algo muito forte nos Estados Unidos é o consumismo. Lá nos Estados Unidos, nos lixos dos estadunidenses, você vê eletrônicos, computadores, roupas, móveis, porque eles estão sempre com novidades lá. Só que é um ponto bom, porém também muito ruim, porque, assim... Eles têm um hábito, querendo ou não, ruim, né? Comprar sem principalmente compras compulsivas, assim. Às vezes acabam jogando fora, como ele falou, dos lixos estarem cheios de coisas, às vezes novas, por conta do consumismo. Nos Estados Unidos é um dos maiores números de obesidade também, que de tanto eles comprarem comidas, fast foods enlatados. Os Estados Unidos é caracterizado também pelas suas comidas, ou normalmente falando, seus cafés da manhã, muito calórico. Tipo, eles comem ovo com bacon. Aquele leite de coisa. Eles, normalmente, o almoço deles não é igual dos brasileiros, aquele almoço farto. Sanduíche, feijão enlatado. Tipo lanche pra eles. Não é a mesma coisa de fazer um feijão. Caso, né? E é muito difícil um americano se manter saudável. Tem os que tentam e se esforçam. Tem também, a gente pode falar muitos da cultura deles, um dos principais feriados dos Estados Unidos, que é o Halloween, que é uma data que eles levam muito a sério. É tão levado a sério que as pessoas mudam a casa toda, decoram tudo, fazem festas incríveis. Nesses dias até tem muitos assassinatos, no Halloween tem muitos serial killers, pessoas com má fé, que se aproveitam dessa data pra fazer coisas ruins. Porque, tipo, o nível de assassinato, homicídio nos Estados Unidos aumenta muito nessa época de Halloween. Por conta das fantasias que são hiper mega realistas, porque eles amam tanto essa data que gostam de fazer tudo muito sério. Tanto que fica até um clima pesado de tão parecido que é com a realidade. Aí as pessoas ficam tentando diferenciar realidade ou fantasia. Eu vi isso num vídeo de uma blogueira, ela falando sobre o clima que é os Estados Unidos em época de Halloween. É muito pesado. Já no Natal é algo mais leve, algo mais bom, tipo, de se viver lá. A data no Natal lá é algo muito surreal, é surreal de ver. Entendeu? Minha tia mora lá. Eles levam muito ao pé da letra, né? Sim.
Eu tenho uma tia também, uma amiga da minha mãe, na verdade, que eu chamo de tia, que mora nos Estados Unidos. E ela, como você falou, o Natal pra eles é muito importante, como aqui no Brasil também é uma tradição. Eu acho que o Natal é global, na verdade, do mundo inteiro. E é uma data leve, que também é muito importante para os estadunidenses, como vocês falaram. Outro país que pode comparar ou se igualar aos Estados Unidos é o Canadá, né? Sim, eu ia falar dele agora. Que é a segunda maior potência da América. Que é um país que também tem um bom padrão de vida, um grande padrão de vida, na verdade. Ele tem bons pontos de educação, saúde, economia. Ele não é tão forte politicamente e nem em poder de fogo igual é os Estados Unidos. Só que é um bom país para se viver, para se morar, construir sua vida e sua estabilidade financeira. Sim, em questão, eu estava vendo um dia desses sobre a maternidade, que lá no Canadá, diferente dos Estados Unidos normalmente licença maternidade de 2 meses, 4 meses. No Canadá é 18 meses, no mínimo, de licença maternidade para as mulheres. 1 ano e 6 meses. É isso aí. É algo que, tipo, é absurdo. É algo bom para as mulheres, né? É um absurdo de bom que muitos países deveriam adotar, até porque em 18 meses é a fase que a criança mais precisa da ajuda da mãe e muitos países não entendem. Aqui no Brasil até muitos, menos de um ano, muito menos de um ano, porque exatamente as mães ficam com medo de falar que estão grávidas ou que vão ter que contar isso para os chefes, para não ter que passar pelo puerpério e esse tempo que precisa por medo de ser demitida. E isso fala muito sobre o país, como o Canadá é desenvolvido ao ponto de poder dar 18 meses às mães. Vocês sabiam que os caixas eletrônicos lá no Canadá é drive-thru? Sabia? Eu errei. Você sabia disso? Não. Que, tipo assim, lá não precisa você sair para ir lá no banco, para poder sacar o dinheiro, nem botar o dinheiro. Você tá com seu carro, tem os pontos, você passa e faz isso, sem sair do seu carro. Acho isso muito impressionante, deveria ter no Brasil, porque é algo que facilitaria muito grande, né? facilitaria muito a vida do brasileiro. Segurança, porque vocês mostram, ter esses caixas assim em qualquer lugar, mostra como o país é seguro. É seguro. Que não tem Só esses que assim, riscos. nem tudo são flores, né? No mundo. Países que também já tiveram, países como Venezuela, que já foram o quarto país mais rico do mundo, antigamente, hoje em dia está em extrema pobreza. Um país que antigamente chamava Venezuela Arábia Saudita. Saudita. Era Venezuela Saudita. Ele era tão rico que assim, que era um país que era considerado de luxo. Era onde tinha hotéis de luxo. Era um país assim de alto padrão de vida. Só que eles acabaram com a má administração, né? A partir de Hugo Chávez, que começou a implantar o socialismo, começou a fazer corrupções, desvio de dinheiro, começou a calar os cidadãos, censurando eles, porque assim, eles tinham direitos, todo mundo tem direitos. Só que ele censurou todo mundo para quem falasse alguma coisa, ou morria ou era preso. Então todo mundo ficou com medo de poder falar, o início opinar, do socialismo foi entendeu? exatamente isso. Então assim, ele oprimiu a sociedade todinha e fez tudo o que ele queria. Teve desvio de dinheiro, corrupções, má gestão, teve diversos Desvios, como você falou. Corrupção, né? Diversos casos de corrupção. O outro que foi acusado, que eu não me recordo muito do nome dele, Nicolás Maduro, que foi o segundo a ser acusado por vários casos de subir inflações e, como o Denis falou, que as pessoas não tinham democracia. Ele imposia tudo. A inflação descontrolou, né? Exatamente. Que teve migração em massa para países como o Brasil. Por exemplo, você pode ter um monte de dinheiro desse tamanho aqui. O máximo que você compra é um papel higiênico, por exemplo. A inflação lá está descontroladamente alta. Sim. Onde tem muitos imigrantes saindo do país, tanto legalmente, mas ilegalmente. Não, fugindo. Assim, uma minoria que tem condições sai legalmente e se conseguirem, mas maior parte, na verdade, é totalmente ilegalmente. Saindo para países como o Brasil, para poder conseguir tentar se recompor na vida, porque do mínimo que eles não têm. Falando de pobreza extrema, como vocês estão falando sobre a Venezuela, a gente pode citar também Cuba, que é um país que, vocês sabem, muitas pessoas acham que são flores lá, só que não são. Por causa das praias belas, do turismo. Eu vi
Eu vi uma reportagem um dia desse que a repórter falava que queria o Brasil como Cuba, um país socialista. Só que não conhecem devidamente a realidade de Cuba. Uma blogueira foi para lá e realmente mostrou a verdade, porque muitas pessoas que se consideram socialistas acabam não mostrando a realidade. E uma blogueira que foi para lá, foi para Cuba, ela ficou na parte dos turistas e também ficou na parte mais pobre para poder mostrar a realidade. Ela foi em um lugar onde, passadas 6 da noite, não tinha energia, não tinha internet e as pessoas vivem essa realidade. Ela passou 2 semanas e tem gente que vive ali e que passa por essa situação todos os dias. Ela mostrou que pessoas... tudo que ela vivia no hotel, comidas, ela tirou do hotel e levou para pessoas, comidas que eles nunca comeram, praias que eles nunca vão ter acesso. A Cuba tem uma das praias mais lindas do mundo e Turismo. As pessoas simplesmente não têm acesso, porque eles não permitem, é só para os turistas. Sim. E é para passar essa visão de país desenvolvido. Lá é tão absurdo que para quem não sabe, até pão é controlado a compra do pão. Lá existe uma política que é uma caderneta que o governo faz, ele cadastra quantas pessoas tem na sua moradia, casa, e isso. é um pão por pessoa. Se só tiver uma pessoa na sua casa... E outra, você tem que levar sua caderneta para poder anotar o dia que você pegou, para ver se você não vai pegar de novo no mesmo dia. Porque isso é um absurdo, né? Isso é tão totalmente triste. desumano. A tecnologia de Cuba parou. Isso que acontece em Cuba, acontece devido aos Estados Unidos, você sabe, né? Que os Estados Unidos decidiu que Cuba não faria comércio com nenhum outro país. Fez um bloqueio econômico, entendeu? Aí aconteceu que Cuba ficou nessa situação. Ela falta de tudo, até o mínimo sabonete que você precisa. É como se ela tivesse parado em 1900 e alguma coisa. Os carros, se vocês verem, são carros hiper megas antigos e sem tecnologia. Na verdade, eu acho que isso é questão do carro, é tradição mesmo de Cuba. Não, exatamente por conta... Esses carros antigos são de alto custo e nem todos têm. Eles não chegam carros de 2020, 2018, 2015 para trás. É de 1000 e pouco para trás. É muito velho, né? É muito velho. São carros que a gente pode dizer que são lindos, são vintages, mas isso, na atualidade, não é normal. Uma coisa é um país ter esse carro colecionável. Outra coisa é eles não terem acesso a carros que eram para ser para todos. Essa tecnologia que não chega. Em falar em Cuba, outro país que não está no mesmo nível. É uma comparação bem distante ainda. Só que se nas próximas décadas eles não conseguirem se recompor, se reestruturar, vai acabar no mesmo caminho da Venezuela ou até Cuba, é a Argentina. Um país também que era uma grande potência antigamente, só que a partir eles começaram a gastar mais do que arrecadavam, teve uma má gestão, endividamento, corrupção e acabaram tentando manter o padrão de vida que não tinha condições porque eles estavam gastando mais do que tinham e acabaram se prejudicando. E além do mais, teve a crise de 29, que prejudicou mais ainda o país. E a partir desse momento, o país começou a se prejudicar cada vez mais. Ainda era um país bem estável, também estava ali sempre no topo, pelo menos no top 10. Só que com o tempo ele foi cada vez mais afundando em dívidas, a inflação subindo, e assim foi indo, até que chegou mais ou menos em 2020, a 23, o país começou a afundar. Não está totalmente afundado, mas assim... Eu acho que essa questão de não afundado, eu acho que ele está muito afundado, porque eu acho isso muito triste. Comparado com o que era antes realmente. É assim, tá o muito país, triste. De ser comparado aos Estados Unidos e hoje em dia ser comparado a quase uma Venezuela. Ele era um país que, assim, era um grande ponto turístico que o povo falava que era um país ótimo para se viver, para se morar, que tinha um ótimo poder de compra do euro, né? Não, euro não, né? Peso argentino. Peso argentino, que tinha um ótimo poder de compra e tal. Pra agora tá se comparando à Venezuela, né? Quase uma Venezuela em décadas pode chegar a ser. Uma Venezuela, uma Cuba. E é isso que acontece quando a má administração é colocada no poder. E a má gestão financeira. Uma gestão financeira. Muito. Falando da Bolívia, você sabia que a Bolívia tem uma das capitais mais altas do mundo? A capital da Bolívia, ela tá a 3.650 metros acima do mar. E ela, tipo, os bolivianos amam coca. Você sabe o que é coca? Planta de coca? Não. Sabe o que é?
Você só deve imaginar o que é. Lá eles usam muito, muito, muito. Também porque tem propriedades medicinais, tipo, culturais também. Eles usam pra tudo que você imaginar. Bora falar também sobre o Brasil. Você falou em coca, né? Outro país que eu acho interessante comparar com a Bolívia é a Colômbia. Que tem sim, uma com associação certeza. muito grande ao narcotráfico. Tanto que tem muitos filmes, séries, desenhos, Sim. piadas na internet sobre o chamado... narcotráfico. Como é aquele traficante? Na verdade, eu não sei qual que você tá falando, porque... O da Colômbia, o maior traficante da Colômbia. Eu não sei, Eu acho que é o de Cuba. Eu já vi o de Cuba. Eu sei o do México, que é o El Chapo. Pode Chapo. me confundir, só que assim... Não, mas pronto. Mas ele foi um representante do Ele narcotráfico tão grande mundialmente Na Colômbia, que influenciou na Colômbia também. Que passava muita droga pela Colômbia também. Foi um bom ponto para ele, que ele armazenava e passava por lá. No mesmo sentido que você falou da Colômbia, do narcotráfico, o México também não passa por baixo, e essas piadas, inclusive, o México é um país super... tipo assim, ele é dividido. Também, economicamente, tem o narcotráfico, em questão de cultura também. Tem o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos, feriados. Dia dos Mortos. Feriado no México muito importante. Tem sua personagem principal, a Catrina, aquela caveira. A caveira sabe? que tem as flores na cabeça. É, ela. O Chaves, que é um seriado mexicano, Chaves é do México, mundialmente famoso. Eu tinha sim. esquecido disso. Um seriado mundialmente famoso que os artistas ficaram mundialmente conhecidos e muito amados até hoje. E qualquer plataforma, exemplo, a Prime Video e a Netflix, a Prime Video já colocou, que eu vi essa semana, e a Netflix chegará essa semana Chaves, e eles sempre conseguem audiência, mesmo sendo um seriado dos anos 90. 90, 80. 80? Por aí. Não sei porque eu não era nascida, mas eu assisto até hoje. É muito legal. Também as comidas no México é tudo muito... É algo Diferente. diferente, bom, né? O burrito, o guacamole. É algo... Eu acho que comi guacamole, é Eu muito só gostoso. comi uma comida mexicana na vida, não foi quando eu tava Eu no queria comer Brasil. tacos. Que foi taco. Foi taco mexicano, é muito apimentado, foi com carne. Eu Nossa, comi como nas eu queria. Filipinas. Foi muito bom. Você sabia que os bolivianos faz promoção com tudo? Eu vi um vídeo que era assim, tinha um pacote de macarrão e com o macarrão estava enrolado uma peneira. E era uma promoção, você comprava o macarrão e levava a peneira. Tipo, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver a peneira com o macarrão, mas eles fazem promoção com literalmente tudo. Tudo que pode, Pra poder influenciar no mercado, né? As pessoas se atraírem, tipo... É porque, assim, esse negócio de promoção é mundial. E a maioria das coisas lá, é tudo ensacado. Até água é em saquinho. São uns saquinhos de água que eles usam, entendeu? Eles compram. Bora falar sobre o Brasil, Amazônia. Com certeza. A mata... Sobre o Brasil, eu acho que nós temos capacidade para ser um país Muito bom. muito bom, bem mais do que é. Só que assim, são opiniões distintas, cada tem sua opinião, né? Sim. Mas assim, desde o momento que o PT está no Brasil, teve grandes feitos, né? Bolsa Família e tal, ajudou E muita muitas quedas. gente, só que também teve muitas quedas. Muita Muitas quedas. corrupção Então, assim, também. eu não sou a favor nem de Bolsonaro, nem Nem de do- Lula, mas assim, A se gente tá a favor uma da pessoa está lá verdade. no cargo há mais de 25 anos já, e não teve grandes feitos, só teve inflação aumentando, parcerias ruins, associação ao socialismo, foi com a Venezuela, não teve? Foi. Com a Venezuela, Foi, então foi. assim, E tem que outras trocar, coisas que- nem que não bote nem Bolsonaro, nem Lula, que outro para poder mudar e ver, porque nosso país tem a maior floresta do mundo, Sim, tem velho. a Amazonas, a gente tem muito recurso natural, mineral, A Amazônia é motivo de disputa e cobiça mundial. mundial. Qualquer país daria tudo para poder ter a Amazônia no território. Pra vocês terem uma Exatamente. ideia, 20% da água doce do mundo vem da Amazônia. É, É exatamente. algo, tipo assim, surreal. Porque Tudo que o Brasil... Tudo que é tomado do Brasil... A floresta em si passa por 9 países e 60% dela está no Brasil. 60% da maior floresta está no Brasil. Eu acho que isso além é do algo nosso território, é. que é muito grande, tem muitos países aí, por exemplo, tem comparação, até tem memes assim no TikTok, por exemplo,
12 horas na Europa, passei por 9 países. 12 horas, você tá na Bahia ainda, por exemplo. Pra você ver quão grande é o Brasil. a extensão territorial do Brasil. É o Brasil. E, principalmente, o Brasil, as diferenças do Brasil, de cultura. Se eu tô aqui em São Paulo e eu tô aqui no Nordeste, eu tô aqui em Aracaju e vou para São Paulo. Há um choque cultural enorme, como se fossem países diferentes. A única igualdade seria a língua e o jeitinho brasileiro que não muda. Assim, talvez tenha grandes pontos, porque, por exemplo, a gente se compara com os Estados Unidos e Canadá, que são os números 1 e 2. Para você ver, se você for nos Estados Unidos, é todo mundo igual. Mesmos costumes, mesmas tradições. No Brasil não, tem grande diversidade. Então você já por isso que a gente encontra um padrão só. Além de que, tipo assim, os políticos, pelo menos no Canadá, são mais honestos, né? Eles investem em educação, saúde, no país em si. Não finge. Já no nosso Brasil, não vamos ser ingênuos, né? Tem diversos, só ver quem não quer, que tem diversos casos de corrupção de bilhões, assim, para a saúde, por exemplo. Mais de 100 bilhões para a saúde desviados. Então, como que vai esperar de um país que desvia dinheiro da saúde, com gente morrendo? Que Exatamente. É para gente necessitada, que está ali morrendo. Até então eu não vi um presidente realmente que se posicionou de fato com a postura devida para que o Brasil fosse um país mundialmente respeitado. Sinceramente, parece que o Brasil aceita o mínimo. Pode chegar ali um presidente, fazer o mínimo do mínimo e pra ele já tá bom. O mínimo do Brasil é uma picanha e uma cervejinha no final de semana. Infelizmente, Mas né? a picanha virou ovo e nem o ovo tá dando certo. Verdade. Que eu acho um absurdo uma placa de ovo ser mais de R$25. Porque, gente, é sério. Antigamente dava pra se comprar muito mais, o poder de compra do Brasil está abaixando cada vez mais, isso é muito Tanto sério. que nossos pais falam, eu pedi dinheiro pro meu pai um dia desse, aí ele falou, me deu R$2. Aí eu, pai, eu vou fazer com R$2. Ele me deu brincando, né? Só que ele falou que na época dele, R$2 ele comprava tanta coisa, mas tanta coisa que eu nem imagino. A inflação subiu em grande escala, pra você comparar. Por exemplo, uma bala, na época de 2000, minha avó... Pronto, meu irmão me contou uma história uma vez, que quando ele tinha 6 anos, isso foi em 2006, ele tinha 6 anos, ele foi comprar uma coca. Uma coca de 2 litros antigamente já custou R$4. Hoje em dia ela custa 12. E não passou sequer 20 anos. Então, assim, é uma comparação que, se a gente parar para botar no papel, na comparação, é muito gigante. É muito grande, porque a gente pensa assim, 4, 12, falando no presente, assim... Aí a gente pode até falar sobre isso, que o Brasil tá com inflação alta, só que não se compara a Argentina, né? Argentina. Como você acha que tá a Argentina nesse momento? Bom, A gente falou como a inflação aumentou lá, e é como a gente falou, ela estava caminhando para decair cada vez mais. Mas falando sobre a cultura do Brasil, não só as partes ruins, porque o nosso Brasil é um país muito incrível em diversas coisas. cultural principalmente. Aqui no Nordeste nós temos o São João, que é a coisa mais linda, incrível, que vocês podem dizer. Eu amo o São João. Sergipe é o país do forró. 60 dias de festa aí que tiveram, não só as festas, como também as apresentações, que eu acho uma coisa tão linda e tão dedicada. Estamos falando de Salvador, que tem um carnaval. Sim, O carnaval de Salvador é surreal também. de Salvador. As festas de qualquer lugar do Brasil, as carnes dos outros países, os churrascos. Nossa parte indígena. Nossa, tudo. O Brasil é incrível. Até a gente tem coisas que... É o país mais que tem a ensinar a agregar para uma pessoa. Porque, tipo assim, se a pessoa for em cada estado, ela tem vai uma aprender cultura um diferente, pouquinho. tem um costume diferente. Não é uma mesmice, todo mundo a mesma A gente tem os gaúchos, Eu, tem os como nordestinos, imigrante, sei a saudade que eu sentia do Brasil e como é viver aqui. Como as pessoas falam, eu quero sair do Brasil e acham que aqui é o pior lugar do mundo, mas não é. Todo mundo sente saudade. Se você perguntar para qualquer imigrante, um imigrante que mora nos Estados Unidos, vale a pena pelo salário, vale a pena pelas questões que não é emocional, mas a emoção de viver no Brasil, as culturas, a vida aqui é diferente, a felicidade é diferente. Vocês sabem sobre o Panamá? Sabe alguma coisa sobre o Panamá? Não, muito. Desenrola pra nós. Tá bom, vou falar sobre o Panamá. O Panamá conecta o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico.
ele ajuda no comércio, no tráfico de comércio. E o canal do Panamá é algo muito engenhoso. Acho que quem fez aquilo foi um gênio, porque, tipo, ele demora... Muito tempo atrás. E dá A até passagem, antes eu pensava que era um rio, tipo, era um rio que os navios passavam, só que não. São comportas que elevam a água para o navio passar. E isso demora muitos dias para passar no canal do Panamá. É muito tempo, muito tempo. Mas foi bom, porque imagina dar a volta por todo o Pacífico. Porque foi feita a questão de que tinha... os navios chegavam na beira do Brasil. Só que para poder eles pararem em um lugar para poder descarregar, tinha que arrodear tudo. Uhum. E era um grande... Todo o Pacífico, passar pelo Atlântico. E era uma grande distância. E às vezes não tinha combustível, não tinha suprimentos. Então o quê? Tiveram a ideia de cortar pela metade. E isso ajudou muito naquela época lá. Então, pessoal, é isso por hoje. Chegamos ao fim do 5º episódio do Pode Tudo. Espero que vocês tenham gostado. E se Deus não voltar daqui pra lá, até o próximo episódio. Tchau.